Vamos apresentar agora uma plataforma para a otimização de comunicação da manutenção. Essa apresentação vem como uma solução ao desafio que nos foi proposto para poder otimizar justamente essa comunicação entre gestores, técnicos e clientes da manutenção. A gente vai falar um pouco sobre o desafio, sobre a problemática do desafio. Vamos analisar o problema do ponto de vista de cada usuário do nosso problema, que são os clientes, os técnicos e os gestores. Vamos também ver como o funcionamento da nossa proposta na prática. E, por fim, vamos fazer uma análise da nossa solução. Então, aqui está o desafio que nos foi proposto, a descrição dele. E o que é que está acontecendo? Hoje acontece muito em muitas empresas que a comunicação da manutenção é feita de forma, como posso dizer assim, manual, através de planilhas que são preenchidas manualmente. Às vezes são falta de transparência, o recurso assim é demorado a chegar, a informação de fato é demorada a chegar, porque não é uma forma muito livre e direta. E aí todo esse problema de gestão de manutenção que com recursos manuais, toda essa ineficiência de comunicação gera falta na transmissão de informação, um acompanhamento ineficiente, falta de transparência e desafio na alocação de recursos. Por que a gente escolheu esse tema? Assim, além do que já foi falado, de todos os problemas que uma comunicação ineficaz traz, isso está presente em qualquer indústria e de qualquer segmento. Juntamente a isso, alguns dos integrantes do grupo tiveram uma leve experiência com estágios em relação à manutenção e têm de fato uma vivência nisso, e aí todos estavam se sentindo confortáveis em tratar este problema. Então essa foi a justificativa nossa para ter escolhido esse tema. Analisando o problema de comunicação do ponto de vista de cada usuário, foi feito um brainstorming para determinar quais são os principais problemas a serem resolvidos pela nossa solução. Então, a gente concluímos que, do ponto de vista do cliente, a falta de informação de quando o serviço vai ser realizado, isso é um problema, porque isso causa um certo estresse em relação a isso, como também a falta de informação de quais atividades vão realmente ser realizadas nessa manutenção. Do ponto de vista do técnico, essa falta da transparência de quando o serviço vai ser realizado também traz um problema de que, às vezes, a manutenção pode não ser realizada devido ao exemplo de uma sala fechada. Do ponto de vista do técnico, também tem a questão de gerenciamento de estoque para garantir a matéria-prima para a realização do serviço. E para o técnico também é importante diferenciar chamadas de manutenção que fossem realmente urgentes em situações de que a máquina está quebrada e está impossibilitando a manutenção, como das chamadas de manutenção de conserto regular. Para o gestor, os problemas de comunicação estão relacionados a saber se o serviço foi de fato realizado, se o problema foi resolvido, e também a análise de indicadores de nível de satisfação do cliente e os tempos para a realização dos chamados, tempo gasto em cada serviço. Então, para nossa apresentação e para nossa solução, a gente pensou em seguir um ciclo PDCA, onde a parte do planejamento seria toda essa que Josane falou, de identificar quais são os problemas atuais em uma manutenção, e a parte do desenvolvimento seria justamente tratar esses dados numa plataforma, e essa plataforma tem que ser dinâmica, rápida, de forma que ela também solucione todos esses problemas de comunicação que são trazidos no slide anterior. Então, o que essa plataforma tem que ter? Ela tem que ter alertas. Porque, digamos que em alguns softwares usuais hoje já difundidos, quando alguma pessoa abre uma nota, vamos dizer assim, ou um chamado, ninguém sabe, a não ser que alguém vá lá e veja que alguém abriu. Então, para não perder tempo de alguém esperar outra pessoa ir olhar, é importante que essa plataforma dê notificações, seja no Teams, seja no e-mail, tudo mais. Essa plataforma tem que ser didática e rápida, de forma que todo aquele cliente que queira fazer um chamado faça isso de forma intuitiva. E que ele possa conseguir diferenciar tanto a urgência, que é uma máquina parada, alguma coisa que está sendo impedida totalmente de ser utilizada, como uma coisa que é um dano, é um defeito, mas que não impossibilita o funcionamento da máquina. É interessante também que haja comunicação tanto entre os clientes, tanto com os técnicos, como os diretores, neste mesmo aplicativo. Um exemplo disso pode ser um chat geral, ou também como comentários na própria chamada, se você abrir lá essa nossa função, que ele consiga conversar com os técnicos, e se o gestor quiser dar uma palavrinha também para
acalmar alguma discussão, ou dar alguma prioridade, ou falar alguma coisa que está acontecendo, alguma decisão da diretoria, ele também fale. Então, assim, isso vai ajudar a ter na credibilidade com o cliente. O cliente vai se sentir ouvido. E aí, não querendo dizer que o gestor, o cliente e o técnico são iguais, mas para a linha de pensamento do aplicativo, eles estão no mesmo patamar. E aí, todos conseguem se comunicar de forma mais dinâmica e rápida. E aí, a gente pode acompanhar os status, a gente pode avaliar feedbacks e tudo mais. E aí, fora isso, tem várias outras funcionalidades, tanto para os técnicos como para os gestores. Gerenciamento de tarefas, registro de atividades, dashboard de monitoramento de indicadores, de tempo de entrega, de tempo de serviço, de tempo de resposta do técnico para o cliente, qual técnico está se saindo melhor do que o outro, e tudo mais. E também gestão de inventário para conseguir atender cada demanda. E aí aqui a gente... Analisando o fluxograma que mostra o funcionamento do aplicativo, a gente consegue ver como é esse fluxo de informação, né? O cliente ele lança uma demanda e precisa determinar se o defeito, se essa demanda ela tem um certo pedido de urgência e necessita de um reparo de urgência ou não. Se a máquina estiver parada e precisar desse reparo de urgência, o técnico vai lá, faz o reparo e depois disso ele faz a documentação. Se o defeito não impossibilita o funcionamento da máquina, ele faz uma solicitação formal descrevendo os defeitos e o técnico avalia as possíveis causas e a necessidade de compra de peças. O gestor é responsável por garantir a disponibilidade das peças e faz o agendamento da data da manutenção de modo que o cliente e o técnico sejam informados com antecedência e após a realização da manutenção, o cliente pode avaliar o serviço. Essa avaliação é importante para o gestor, de modo que ele pode fazer o acompanhamento dos KPIs e poder avaliar como está o atendimento do técnico, né, em relação... Vou cortar aí. Próximos passos. Então a gente viu o P e o D do ciclo PDCA. E qual seria os passos C e A? O C, que é o passo do check, né, de checar, a gente teria que ter o aplicativo na prática, porque aí a gente pediria para tanto para os usuários nos responderem e entraria em contato com os usuários para saber como está a sua experiência. Se tem algum bug, se tem alguma sugestão de melhoria, tem alguma dificuldade de acesso de alguma função, tem alguma função que não está sendo utilizada, tem alguma coisa que você acha que está faltando. E aí, a partir desses dados encontrados, dessas respostas, desses feedbacks, na parte A, que é a parte do ACT, que é a parte de fazer algum reajuste, a gente melhorar nosso aplicativo, nossa plataforma, para que a experiência do usuário seja a melhor possível e ele sempre esteja satisfeito com nossa plataforma. Então, se a gente fosse fazer uma análise da nossa solução em relação a desempenho, a gente tem 5 dimensões: qualidade, velocidade, confiança, credibilidade, flexibilidade e custo. A qualidade, que tem a ver com fazer as coisas de maneira correta e certa da primeira vez, o nosso aplicativo ajuda da seguinte forma: a gente tem alguns recursos na hora de abrir chamado, você abrir com fotos, abrir com vídeos, tem o contato direto através de chats e comentários, o que isso enriquece a informação, enriquece o que o técnico e o gestor o que vai chegar para o técnico e o gestor, e ele vai poder ter uma visão maior do que está acontecendo e, consequentemente, atuar de forma incisiva. E talvez até mesmo conseguindo sanar da primeira vez aquele defeito. Ok? Então, velocidade. As trocas de informações ficam muito mais dinâmicas e ficam muito mais rápidas. A forma de abrir um chamado intuitiva, existem notificações que vão chegar para os gestores dizendo que um novo chamado foi aberto. Então, a resposta para o problema, ou para o agendamento, e assim por diante, vai chegar de forma mais rápida. Então, vai ser uma velocidade maior. A confiança e a credibilidade, que tem a ver com a pontualidade do serviço, eu não posso dizer que a ferramenta, a solução em si, vai garantir que isso aconteça. Mas ela traz recursos para uma boa gerência, uma boa gestão das informações, da disponibilidade dos técnicos, da disponibilidade dos recursos. E aí cabe ao gestor, com essas ferramentas todas e com a sua equipe, trabalhar na pontualidade do serviço. Volto a dizer, eu não posso garantir que a ferramenta vai me dar uma pontualidade máxima. Isso vai depender da cultura do ambiente e da qualidade do gestor. Em relação à flexibilidade, eu acho que a própria demanda em si não é muito flexível. Por quê? Porque problemas diferentes exigem recursos diferentes e tempos diferentes. Então, por exemplo, se eu faço uma programação de preventiva e aí por alguma coisa que aconteceu, eu não tenho mais como fazer uma atividade, eu quero trocar uma atividade, não vai ser tão fácil, não vai ser muito flexível, porque eu teria que alocar outros recursos ou até demorar mais tempo para gastar para fazer aquela atividade. E aí pode até prejudicar a credibilidade, então não é muito flexível. Então, em relação ao custo, é esperado que haja uma melhora em relação a, diminuição de custo de manutenção. A gente está tendo uma gerência melhor, porque a gente está
tendo informações mais rápidas, tendo como fazer uma programação melhor, a gente tem como não desperdiçar recursos e fazer certo da primeira vez. Então, assim, se a gente conseguir fazer tudo isso em prática, a gente vai reduzir o custo de manutenção, vai diminuir o desperdício, vai conseguir fazer mais atividades no mesmo dia, e aí tudo isso vai contribuir para a redução do custo de manutenção. Então, essa é a análise em relação aos desempenhos, em relação à nossa solução. A gente também consegue analisar em relação à questão de inovação. O aplicativo, ele cumpre o que ele promete, né, que é o aumento da comunicação entre clientes, técnicos e gestores. Ele também faz a documentação na nuvem, o que diminui a problemas com extravio de informação, ou então a demora, a papelada, a grande documentação, arquivos enormes. Isso cria um aumento da produtividade. E o aplicativo, ele seria feito um banco de dados com as informações que são os dados de entrada, né? E utilizando inteligência artificial, seria possível determinar quais as possíveis causas para o defeito. Isso iria auxiliar o técnico a definir qual é o defeito, iria auxiliar o gestor a já verificar quais as peças precisam estar em estoque. Isso iria melhorar bastante a questão da produtividade. E o aplicativo tem uma interface bastante intuitiva, o que também é muito legal. Em questão de informação, o input e os recursos transformados é a informação fornecida pelo cliente. Essa informação, através dos recursos de transformação, que é a mão de obra do técnico, e possibilita o serviço e o conserto dos equipamentos, que é o nosso output. Uma coisa interessante também é que, apesar de a gente ter pensado inicialmente numa indústria em si, onde os clientes e os técnicos gestores estão no mesmo ambiente, essa plataforma também pode ser usada para serviços que sejam em sua casa. Então, assim, eu estou na minha casa, a minha máquina está na minha casa e eu posso acionar a minha assistência técnica, por assim dizer, através dessa plataforma e ter uma comunicação entre gestor e técnico, quando é que ele vem na minha casa. Então, ela, além de atender às demandas da indústria, ela pode ser extrapolada para outros setores. Obrigado pela atenção. É isso, espero que você tenha gostado. Feliz ano novo. Feliz ano novo.